Tem coisa acontecendo na Inglaterra que nem os próprios britânicos gostam de admitir. Enquanto o mundo se encanta com a realeza, as cabines vermelhas e o charme de Londres, milhões de pessoas vivem uma realidade bem diferente, marcada por pobreza, insegurança, colapso no sistema de saúde e uma crise de saúde mental silenciosa que atinge todas as idades. É um país onde o glamour dos cartões postais esconde barracas de sem-teto a poucos metros de mansões milionárias, e onde o futuro de muita gente já nasce comprometido pela falta de oportunidade. Hoje o Belo Mundo te leva para conhecer o que realmente está acontecendo por trás da vitrine britânica. Porque a Inglaterra que o turista vê é só metade da história. Número 1. Localização e dados gerais. Antes de entrar no que ninguém mostra sobre a Inglaterra, tem uma coisa que precisa ficar clara, e que, acredite, ainda confunde muita gente. Inglaterra não é a mesma coisa que Reino Unido. Pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença. O Reino Unido é um grupo formado por 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eles dividem o mesmo governo, mas cada um tem seu próprio sotaque, bandeira, identidade cultural e até time de futebol separado nas competições internacionais. A Inglaterra ocupa o sul da ilha, chamada Grã-Bretanha, que, aliás, também abriga a Escócia lá no norte e o País de Gales no oeste. Já a Irlanda do Norte fica numa outra ilha, colada na República da Irlanda. Londres é a capital da Inglaterra e também a capital de todo o Reino Unido. E a Escócia, por exemplo, tem Edimburgo como capital, enquanto o País de Gales tem Cardiff. Cada um no seu canto, com suas peculiaridades. Agora que essa confusão geográfica está resolvida, dá para focar na estrela do vídeo. Com cerca de 130 mil quilômetros quadrados, a Inglaterra é a maior e mais populosa entre as 4 nações do Reino Unido. O relevo é suave, com colinas verdes, pastagens a perder de vista e paisagens que lembram filmes de época. Entre os destaques naturais está a Costa Jurássica, no sul, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, com falésias e formações rochosas impressionantes. Também tem as famosas falésias brancas de Dover, de onde, em dias claros, dá para ver a França do outro lado do Canal da Mancha. E, claro, o rio Tâmisa que atravessa Londres e aparece em quase toda a cena icônica da cidade. Sobre o clima, dias nublados, céu cinza, chuva fina. Os verões são frescos e os invernos úmidos, mas nada muito extremo. Agora que o território está mapeado e os mitos geográficos resolvidos, é hora de explorar o lado que ninguém costuma mostrar. Porque por trás dos cartões postais tem muita história surpreendente. Número 2. História. Antes de entender os problemas de hoje, vale dar um passo atrás. A Inglaterra já foi uma das nações mais influentes do planeta. Comandava colônias por todo canto. África, Ásia, Américas, acumulando poder, dinheiro e influência por séculos. Enquanto Londres se tornava símbolo de riqueza e sofisticação, o que acontecia nas colônias muitas vezes era deixado de lado. Exploração, desigualdade, imposição cultural, tudo isso fez parte da equação. Esses reflexos ainda estão por aí. O contraste entre o luxo da elite britânica e a vida de quem está à margem é evidente. E essa herança histórica também influencia tensões raciais, disputas por espaço e acesso a direitos. A Inglaterra de hoje ainda carrega o peso de decisões feitas lá atrás, e é exatamente sobre isso que vamos falar daqui para frente. Número 3. Crescimento da pobreza. Quando se pensa na Inglaterra, a imagem que vem à cabeça é de um país rico, estruturado e estável. Mas a realidade de muita gente por lá está bem longe disso. Atualmente, mais de 16 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza no Reino Unido. Isso representa quase 1/4 da população. O dado mais preocupante? 1 em cada 3 crianças
está crescendo nessa condição. E não é exagero. Tem família que precisa escolher entre pagar a conta de energia ou colocar comida no prato. Os bancos de alimentos viraram solução de emergência. Só em 2023, mais de 3 milhões de pessoas precisaram recorrer a doações para não passar fome. É surreal pensar que, em pleno século XXI, em um país considerado desenvolvido, existam filas de pessoas esperando por restos de mercado. A situação se agravou com a pandemia e com a alta no custo de vida. Se colocar comida na mesa já virou desafio, imagina pagar aluguel. Número 4. Crise de moradia e sem teto. Ter um lugar para morar, algo que deveria ser básico, virou um verdadeiro privilégio para muita gente por lá. Com o preço dos aluguéis nas alturas e o valor das casas praticamente inalcançável, um número cada vez maior de pessoas está sendo empurrado para as ruas. Em 2024, uma única noite registrou quase 5.000 pessoas vivendo ao relento no Reino Unido. Isso mesmo, 5.000 seres humanos sem um teto seguro em um dos países mais ricos do mundo. E a situação não para de piorar. Esse número representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior, e ainda assim é subestimado. Muita gente que perdeu a casa acaba se escondendo em abrigos improvisados, dividindo espaço com parentes ou aceitando qualquer cantinho onde possa dormir por algumas horas. De acordo com os números oficiais, mais de 125.000 famílias, entre elas mais de 160.000 crianças, vivem hoje em alojamentos temporários, sem qualquer estabilidade. É aquela realidade dura em que ninguém sabe onde vai dormir no dia seguinte. Essa crise habitacional é tão grave que algumas regiões viraram praticamente acampamentos a céu aberto, com ruas inteiras tomadas por barracas improvisadas. E o poder público, mesmo com diversas promessas, parece não conseguir dar conta. Não acredita? Tá vendo essa imagem aí na sua tela? Ela foi registrada há pouquíssimo tempo, a poucos metros da famosa Park Lane, uma das avenidas mais luxuosas de Londres, no coração do bairro de Mayfair, que diga-se de passagem o mesmo onde nasceu a rainha Elizabeth II, que faleceu há pouco. E o que tem por lá agora? Um acampamento com cerca de 24 barracas improvisadas, abrigando pessoas em situação de rua. Isso mesmo, 24 barracas em um único trecho de um dos bairros mais caros e exclusivos da capital britânica. É o retrato de um contraste absurdo. De um lado, prédios milionários, lojas de grife e carros de luxo. Do outro, famílias inteiras vivendo em tendas, sem banheiro, sem segurança, sem nenhum tipo de estabilidade. E o pior é que, nesse cenário, a vulnerabilidade só aumenta. Quando uma pessoa já perdeu tudo e não tem para onde ir, ela fica ainda mais exposta a uma série de riscos, inclusive a um problema ainda mais sério que a gente vai abordar a seguir. Número 5. Prostituição e exploração sexual. Atrás do charme dos pubs e do brilho das vitrines de Londres, existe um cenário que pouca gente gosta de encarar. Um submundo silencioso de prostituição e tráfico sexual que afeta milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade. Segundo a organização Streetlight UK, mais de 100.000 pessoas estão ligadas à prostituição no Reino Unido, e a maioria diz que adoraria sair dessa vida. O problema? Quase sempre entraram por falta de escolha, dívidas, vícios, histórico de abuso, ausência total de apoio. E quando entra o tráfico humano, o buraco é ainda mais fundo. Mulheres de vários cantos do mundo, como o leste europeu, América Latina, Ásia e África, são enganadas com promessas de estudo ou trabalho. Quando chegam, descobrem que estão presas num ciclo de exploração. Foi o que aconteceu com 3 brasileiras, em 2020. Elas foram atraídas por uma bolsa de estudos para um curso de inglês. Mal desembarcaram, já estavam sendo controladas por um casal que exigia 500 libras por dia em programas. Em troca, recebiam apenas 250 por semana e mais 50 para alimentação.
Para conseguirem alcançar o alto valor estipulado pelos exploradores, as mulheres frequentemente se viam obrigadas a se encontrar com 15 a 20 clientes em um único dia, segundo a polícia. E o controle era total. Celulares monitorados, câmeras nos quartos, ameaças constantes de expor as imagens para a família. No início, ainda frequentavam as aulas, mas logo foram obrigadas a largar tudo. Tudo isso aconteceu no coração de um dos países mais ricos do planeta. E não é um caso isolado. Escândalos envolvendo gangues que exploravam menores de idade em cidades inglesas vieram à tona nos últimos anos. Milhares de meninas foram abusadas sistematicamente enquanto as autoridades fechavam os olhos. É um problema sério, antigo e que continua escondido bem debaixo do tapete. Número 6. Desigualdade social, racial e falta de oportunidades. A Inglaterra gosta de mostrar para o mundo uma imagem moderna, justa e desenvolvida. Mas quando a cortina sobe, o que aparece é uma sociedade dividida e com desigualdades que só se aprofundam. De um lado, uma elite vive com todo o conforto, estudando nas melhores escolas e ocupando os cargos mais influentes do país. Do outro, uma parte enorme da população ainda luta para garantir o básico no fim do mês. E essa divisão social tem um peso extra quando a gente olha para a questão racial. Negros, sul-asiáticos e outras minorias étnicas enfrentam muito mais obstáculos para sair da pobreza do que os britânicos brancos. Mesmo depois de décadas do fim do Império e da chegada de imigrantes de diversas partes do mundo, o racismo estrutural ainda dita o ritmo. Comunidades inteiras seguem presas em bairros esquecidos, com empregos mal pagos e escolas públicas com poucos recursos. E a desigualdade já começa na sala de aula. Só 7% da população britânica estuda nas escolas privadas mais caras. Mas esse pequeno grupo preenche quase 40% das vagas nos cargos mais altos do país. Ou seja, os filhos da elite continuam no topo, liderando governos, tribunais e grandes empresas. Quase sempre os mesmos sobrenomes, vindos de colégios tradicionais como Eton. Enquanto isso, quem nasceu longe desses círculos precisa ralar dobrado. Enfrenta escolas públicas superlotadas, falta de apoio e depois ainda tem que disputar vaga na universidade e no mercado com muito menos preparo. Falta dinheiro, falta contato, falta oportunidade. O resultado disso? Um país onde quem nasce pobre dificilmente consegue mudar de vida. E isso tem um preço. Cresce o descontentamento, a sensação de injustiça, o clima de tensão entre as classes. E quando até os serviços essenciais começam a falhar, a coisa se complica ainda mais, como a gente vai ver agora no sistema de saúde. Número 7. Sistema de saúde sobrecarregado. O NHS, sigla para National Health Service, é o sistema público de saúde do Reino Unido. Criado com a proposta de oferecer atendimento gratuito e universal, ele já foi motivo de orgulho nacional. Mas hoje, enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua história. Em várias regiões do país, conseguir uma simples consulta ou uma cirurgia virou um desafio. A fila de espera já ultrapassa 7.600.000 tratamentos. Tem gente esperando há meses, ou até mais de um ano, por procedimentos básicos. As emergências vivem lotadas. Menos de 75% dos pacientes são atendidos dentro do prazo de 4 horas. 10 anos atrás, esse índice era de quase 97%. A crise tem várias causas: cortes de verba, má gestão e o impacto pesado da pandemia, que sobrecarregou ainda mais um sistema já fragilizado. Para piorar, surgiram propostas de privatização parcial do NHS, e isso acendeu o alerta. Se a saúde virar negócio, quem não puder pagar pode acabar desassistido. E quem mais sente o peso dessa situação é justamente quem depende totalmente do serviço público. O que antes era um dos pilares do bem-estar britânico, agora dá sinais claros de colapso. E quando a saúde entra em crise,
O impacto não fica restrito aos hospitais, ele se espalha por toda a sociedade. Número 8. A crise das drogas. Infelizmente, o Reino Unido também enfrenta um cenário preocupante quando o assunto é drogas. Em várias cidades, principalmente nas áreas mais pobres, o uso de substâncias pesadas como crack e opiáceos virou uma epidemia silenciosa. Estima-se que mais de 330 mil pessoas usem essas drogas regularmente. No norte industrial da Inglaterra, o desemprego e a falta de perspectiva empurraram muitos para o vício. Em 2023, mais de 2.500 mortes por overdose foram registradas só na Inglaterra e no país de Gales, um aumento de quase 13% em relação ao ano anterior. Outro ponto crítico é o uso da droga Spice, uma cannabis sintética extremamente forte e barata que se espalhou entre pessoas em situação de rua. Em Manchester, estima-se que 95% dos sem-teto consumam a substância com frequência. O efeito é devastador e o custo é baixo, o que torna essa droga ainda mais acessível para quem já não tem mais nada. O grande problema é que o consumo de drogas está ligado a todo um ciclo de miséria e crime. O viciado, para sustentar o vício, às vezes rouba, se prostitui, vai parar no hospital. A comunidade sofre com violência ligada ao tráfico e vira um círculo vicioso. Aliás, falando em violência... Número 9. Violência e criminalidade urbana. Outro lado sombrio que muita gente ignora é o aumento da violência nas cidades inglesas. Em Londres e outros grandes centros urbanos, os crimes com faca se tornaram rotina. Esfaqueamentos envolvendo jovens são noticiados quase toda semana. Para ter uma noção, em um único ano foram registrados mais de 50 mil crimes com faca na Inglaterra e no país de Gales. E os ataques cresceram quase 80% na última década. É um salto assustador, principalmente em áreas mais pobres, onde jovens são atraídos por gangues em busca de algum tipo de pertencimento. Fatores como falta de perspectiva, cortes em programas sociais e até a influência de músicas que romantizam o crime criam um terreno fértil para esse cenário se espalhar. E não é só briga de gangue. Tem tráfico de drogas, assaltos violentos, invasões e uma sensação geral de insegurança que atinge até cidades menores, muitas delas afetadas pelo desemprego e pela redução do policiamento. E o problema não está só nas ruas. A própria polícia britânica tem sido alvo de denúncias graves, abuso de poder, racismo e discriminação contra minorias. Após os protestos do movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, manifestações parecidas ganharam força também no Reino Unido, revelando que o problema é mais profundo do que parece. Número 10. Saúde mental em colapso. Depois de tudo isso, pobreza, violência, crise habitacional, falta de oportunidades, era inevitável. A saúde mental da população inglesa está por um fio. Segundo a Patient Safety Commissioner, um órgão público que monitora a segurança dos pacientes no sistema de saúde, quase 1 em cada 5 adultos no país usa antidepressivos com regularidade. Nunca se viu tanta gente recorrendo a remédios para conseguir lidar com o dia a dia. Nos últimos 10 anos, o número de prescrições praticamente dobrou. E isso não é à toa. A pandemia de Covid, o isolamento, a insegurança financeira, tudo isso jogou mais lenha nessa fogueira emocional. Muita gente entrou em crise e o sistema simplesmente não deu conta. Hoje, tem paciente esperando meses por uma sessão de terapia pelo NHS. Outros desistem antes mesmo de conseguir atendimento. Enquanto isso, os quadros de ansiedade, depressão e até dependência química seguem aumentando, principalmente entre os jovens. Para completar, cresce também a sensação de solidão. Idosos isolados, jovens perdidos no meio de tanta conexão digital e tão pouco contato real. A tal fleuma britânica,
Aquele jeito contido e reservado, hoje convive com lágrimas silenciosas atrás das portas fechadas. É um colapso silencioso, um reflexo direto de tudo o que mostramos até aqui. E por hoje é isso. E você? Já imaginava que a Inglaterra tivesse esse lado tão diferente do que a gente costuma ver nos filmes e nas fotos de cartão postal? Conta aí nos comentários o que mais te surpreendeu. Se curte conhecer o mundo por perspectivas que ninguém mostra, continua com a gente aqui no Belo Mundo. Ainda tem muita história que os roteiros tradicionais preferem esconder. Valeu por ficar até o final e até a próxima viagem.